nos salvou, nos escolheu para sermos salvos, para morarmos com o Senhor, Pai, após o fim do nosso tempo nessa terra. Que os nossos corações sejam gratos, que os nossos corações sejam quebrantados, sejam abertos, Senhor, para a Tua palavra hoje. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um de suas casas, Senhor, onde quer que esteja, para que possamos estar voltados para o Senhor, voltados para a Tua palavra, voltados para o Teu amor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que essa palavra faça a diferença e transforme a cada um de nós. Somos gratos por Ti, Senhor, somos gratos pela Tua existência e pela nossa existência. É assim que oramos, agradecidos verdadeiramente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos acomodando nas nossas casas. Vamos deixando a Bíblia próximo de nós para que possamos ler a palavra de Deus. É um privilégio reservar esse tempo para cultuar a Deus. Vamos a uns breves avisos. Nós queremos orar por você e com você. Então, se você tem um pedido, um agradecimento, uma oração, você passe através do Instagram, através do Facebook, para que possamos orar juntos logo após. No próximo final de semana será o segundo domingo do mês e é o domingo que a gente destina à coleta da oferta missionária. Então, que você possa estar vindo, né, de segunda a quinta e deixando aqui no templo a sua oferta missionária para o campo de Mineiros. Nós precisamos nos tornar um apoiador de missões. Contamos com a colaboração de todos para a montagem das cestas básicas e pedimos também para atentar quanto às datas, que possam ser tragos os alimentos o quanto antes, para que possamos até dia 10 atender todas as famílias que necessitam do nosso apoio e colaboração. Agradecemos ao Senhor pela fidelidade dos irmãos nos dízimos e ofertas, que em tudo o Senhor nos faça prosperar. O dízimo e a oferta é uma marca da nossa confiança em Deus, da nossa certeza da provisão de Deus na vida de cada um de nós. Então sejam todos muito bem-vindos, já estejam com os elementos da Santa Ceia preparados, pertinho de você, para logo mais nós fazermos esse comprometimento, marcarmos a nossa Santa Ceia com Cristo. Eu quero pedir a todos que abram suas Bíblias agora no Salmo 99, para que possamos lê-lo. Salmo 99. Salmo 99 diz da santidade de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, a santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobre o modo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador. Ainda que tomando vingança dos seus feitos, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor. Em atitude de oração, cantemos. Se a meu exemplo fraco tropeçou.
Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradar ao Senhor, Pai. Nós queremos suplicar, Senhor, que o Senhor redobre a nossa confiança, Pai, que o Senhor nos guarde. E diante desse Deus maravilhoso e tão fiel, nós estamos aqui para lhe pedir perdão, Pai, para confessar os nossos pecados. Perdão pelas nossas incertezas mil, Senhor. Perdão pela nossa falta de fé, ó Pai, ou pela nossa pequenina fé. Perdão, Senhor, porque nos sentimos amedrontados pelos homens, ó Pai. Nos sentimos frágeis, indefesos e vulneráveis diante de toda essa situação em que vivemos. Perdão, Senhor, por todas essas coisas. Perdão porque eu não consigo ser Cristo dentro da minha casa com os meus. Perdão porque eu tenho sido omisso no meu amor ao próximo, Pai. Perdão porque eu tenho sido omisso na busca de entender a Tua palavra, de orar, de estudar a Tua palavra, de ouvir sobre a Tua palavra. Perdoa, Senhor, esse fraco pecador. Nos perdoa, Pai. E diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é a regra de vida dos nossos corações, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos encontrou, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por termos a Ti, um Deus maravilhoso. E é assim que nós oramos, na busca de perdão, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos esses pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e sarar a nossa terra. Diante dessa promessa, nós estamos perdoados em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez ao nosso Senhor. Seremos breves e pediremos ao Senhor, Pai, que use o pastor Fernando como instrumento do Teu Espírito Santo, para falar a cada um de nós aqui hoje. Que o Teu Espírito Santo faça a diferença, que o Teu Espírito Santo transforme, Pai, e alcance aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Temos passado por muitos momentos difíceis, Senhor, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem olhado para nós, Pai. Muitas pessoas têm sofrido, Senhor, mas eu peço, guarda essas pessoas, guarda os filhos e filhas do Senhor, guarda todos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua bênção e a proteção divina, Pai. É assim que oramos, agradecidos e com o coração quebrantado, em nome
nosso Filho e amado Jesus Cristo. Amém. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, seja realmente uma noite agradável de adoração ao Senhor, Ele que é digno realmente de ser exaltado, elogiado, cultuado, bendito seja o nosso Deus. Abra sua Bíblia por gentileza em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, aí no capítulo 1. Nós vamos ler agora de início apenas 3 versos. Efésios 1, de 1 a 3. Acompanhe comigo a leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus seja engrandecido pela oportunidade que nós temos de ler a Tua Palavra. Bom, nos dias do apóstolo Paulo, Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano, situada na Ásia, hoje a região da Turquia, com cerca de 250 mil habitantes, era economicamente bem estruturada e era também o principal centro de adoração a Diana, Ártemis, a deusa do meio ambiente e da fertilidade. A cidade também era muito conhecida pela prática da magia. E lá no livro de Atos, no capítulo 19, verso 19 e 20, Atos 19 e 20, nós confirmamos esse apego do povo à magia, quando o texto nos diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, quando Paulo prega e as pessoas convertem na cidade de Éfeso, então elas pegam os livros e os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Era uma região muito dada à magia. O contexto enfrentado então pelos cristãos ali era de intensa dificuldade, devido ao assédio por parte do paganismo, com suas idolatrias, magias e muitas outras coisas. Também pelo orgulho separatista e preconceito entre os diferentes povos que ali residiam. Entre eles estavam os judeus ali também. Enfim, os cristãos enfrentavam diversos conflitos no dia a dia, o que, aliás, não é uma situação enfrentada só naquela sociedade. Enfrentam oposição e enfrentaremos hoje, amanhã, enquanto nós estivermos por aqui. Todos os cristãos, todos quanto querem viver piedosamente, a palavra de Deus diz que sofrerão perseguições. Os servos de Deus, em qualquer época ou lugar do mundo, sempre vai enfrentar lutas e dificuldades. Manter-se fiel ao Senhor será um desafio constante. É nesse sentido que eu vejo, Paulo escrevendo então aos moradores, aos cristãos em Éfeso, para que pudesse então ajudá-los a focarem realmente naquilo que é mais importante, naquilo que de fato tem que se firmar enquanto cristãos, de modo a encaminhá-los a um crescimento espiritual de forma saudável. E quando nós olhamos para as palavras de Paulo já são palavras de
de agradecimento, de louvor a Deus logo de início. Paulo, ele bendiz ao Senhor, ele engrandece ao Senhor, né? Bendito é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo lembra-os da importância e grandeza de Cristo, o mistério revelado na plenitude dos tempos, por meio do qual Deus, o Pai, separa um só povo, a igreja gloriosa, formada por judeus e gentios de todo o mundo, a fim de que essa igreja possa viver para a glória de Deus. Então, as palavras de Paulo, no capítulo 1, revela uma satisfação, uma alegria de pertencer a esse Deus. E que ele tenta passar essa verdade através das doutrinas que ele vai afirmar, para que esses irmãos também saibam se comportar diante das dificuldades daquela época, para que eles possam realmente avançar em crescimento sem se sentirem menor que qualquer pessoa, porque eles estavam em Cristo Jesus e haviam sido alcançados de uma forma extraordinária. Agora, a esse Jesus que Deus confere o domínio sobre todas as coisas, no céu e na terra, e faz dele o cabeça da igreja, é que Paulo quer que os seus leitores realmente foquem os seus olhares. A pessoa que não está em Cristo anda sem rumo, sem direção, tateando, desnorteada, sem esperança no mundo. Já as que estão em Cristo Jesus têm o privilégio de desfrutar a filiação de Deus e desfrutar toda sorte de bênção espiritual. Em Cristo, os filhos de Deus têm objetivos claros. Não claros, mas objetivos nobres para serem alcançados na sua caminhada. Ele conhece a sua origem, ele sabe de onde ele veio, ele é aquele que foi criado pelo Senhor, separado pelo Senhor, para um propósito na vida. Conhece a sua missão no presente e também vislumbra o seu futuro glorioso. Portanto, o cristão caminha e vive para a glória de Deus. E Paulo, com isso, ele está motivando os seus leitores a se enxergarem, né, a perceberem quem eles são e o valor que eles têm em Cristo Jesus. Agora, por que razão o cristão pode viver, então, depois disso que nós falamos, para a glória de Deus? Em primeiro lugar, o cristão pode viver para a glória de Deus porque ele foi alcançado pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Verso 4 e 6, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a permissão, o consentimento de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nele que nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Em Cristo, Deus escolhe um povo para ser seu, para cuidar dos seus interesses e viver para ele. É isso que o amor de Deus fez com todos nós, com todos os cristãos. Nos escolheu. Então nós fomos alcançados por esse amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus nos predestinou. Ou seja, o cristão é um povo que foi separado, que foi designado
para serem filhos adotivos de Deus, filhos de Deus. E só por meio de Cristo podemos pertencer à família de Deus. E não tem sombra de dúvida, o que Paulo está querendo afirmar é que esse é o único meio. E que os cristãos ali podiam então ter essa confiança nos seus corações. Porque não tem nada pior do que a pessoa perder um pouco a noção de quem ela é diante das pressões, diante das dificuldades. Ela precisa ter muito claro quem ela é, para que ela possa se posicionar de maneira firme. Então, meus amados irmãos, Paulo, com alegria, está reforçando ao coração dos cristãos em Éfeso que eles foram escolhidos em Cristo Jesus. O amor de Deus alcançou ele e os escolheu. O amor de Deus os separou e os predestinou. O cristão foi separado e foi designado para fazer parte da família de Deus. Pertencer a essa família cuidada por esse Deus criador do céu e da terra. Aquele que pode todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas e que supre em todas as coisas. Era essa a verdade que o coração daqueles homens, daqueles cristãos, daqueles irmãos ali precisavam focar. E da mesma forma, para nós hoje. Nós precisamos, diante das adversidades, das perseguições, das lutas que nós enfrentamos, ter muito claro que o amor de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. E nos separou e nos designou para ser sua propriedade. Somos família de Deus. E Ele nos chama para poder desfrutar dessa filiação, dessa adoção em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Em segundo lugar, o cristão pode viver para a glória de Deus porque ele foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Do verso 7 ao verso 12 ele vai discorrer sobre isso, mas eu quero apenas ver com você o verso 7, que diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós não estamos fiados na lei. Os judeus antes tinham a lei que os direcionava, e a lei tinha uma série de exigências, eram 613 preceitos que os cristãos, os judeus precisavam observar, e errando um, colocava todos os outros também em xeque. De modo que havia um legalismo muito grande na vivência desses indivíduos, na maioria das vezes, por tentarem, se esforçarem para cumprir essas exigências. Mas a Bíblia fala que a lei ela é apenas sombra daquilo que viria a acontecer com o advento de Jesus Cristo. A lei ela aponta para aquele feito que cumpriu de forma absoluta todas as exigências de Deus. Ô palavrinha difícil, né? Tem que mudar exigências para outra palavra. Alguém dá um sinônimo. Então, era uma dificuldade, era uma loucura, eram rituais, mas eram apenas direções que apontavam para o único que poderia cumprir todo o requisito colocado por Deus. Nós não vivemos nessa época. Nós fomos alcançados
pela graça de Deus em Cristo Jesus. Jesus morreu para cumprir toda a exigência da lei e nos levar a desfrutar da companhia de Deus, do relacionamento com Deus, por meio da sua obra, daquilo que ele realizou. Nós agradamos a Deus não pelo que nós fazemos, pelo que nós produzimos, pelo nosso desempenho, mas por aquilo que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. Então o cristão, ele se fia na graça de Deus em Cristo Jesus. Ser alcançado pela graça significa que o homem estava numa situação muito difícil e não tinha como sair dela. Devia um valor impagável e sua condenação era inevitável. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, pagou a dívida do homem. O próprio Deus, o próprio ofendido, ofereceu a moeda de troca. Porque dentro da justiça de Deus, o homem precisava ser punido. O pecado precisava ser punido. O pecado precisava ser removido. Por isso ele pega o seu filho, seu único filho, sem pecado, perfeito, Deus, e manda morrer na cruz em lugar de um povo, do seu povo, dos seus escolhidos. A morte de Jesus foi o pagamento pela dívida do homem com Deus. Por isso o cristão pode viver para a glória de Deus, apoiado na graça de Jesus, que a si mesmo se entregou para que com o derramamento de seu sangue redimisse e remisse o homem para Deus e o poupasse da morte eterna. A redenção da vida do homem é pura graça de Deus em Cristo Jesus. A remissão do homem é graça de Deus. Por isso o cristão pode glorificar a Deus no seu viver, quando ele está firmado na graça do Senhor, porque ele foi alcançado por essa graça. Em terceiro lugar, o cristão pode viver para a glória de Deus, ou seja, dedicar-se realmente a exaltar a esse Senhor, porque ele foi alcançado pelo poder de Deus no Santo Espírito de Cristo Jesus. O Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Verso 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Para a glória do Senhor. O Espírito Santo é o selo de Cristo na vida do seu povo. É a marca que o distingue dos demais. Lá em Romanos 8, 9 nós lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso, os cristãos, eles glorificam a Deus, vivem para a glória de Deus, porque eles foram alcançados pelo poder do Espírito Santo. Como isso aconteceu? Como isso acontece? Como isso se processa na vida? Nós falaremos um pouquinho sobre isso. Portanto, a obra do Espírito Santo na vida do cristão começa bem antes, trabalhando no coração da pessoa de forma secreta e silenciosa. Esse processo os teólogos chamam de regeneração. E no momento em que essa pessoa, cujo Espírito Santo
trabalhou em sua vida, ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo, a pregação sobre a obra redentora realizada por Deus em Cristo Jesus, tal pessoa é despertada para a vida eterna, para a vida espiritual. E então abraça a fé em Cristo, se entrega ao senhorio de Cristo, se entrega a esse Redentor maravilhoso, Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo opera a regeneração no coração da pessoa, preparando-a para render aos pés do Senhor, ao Senhor dos Senhores, aos pés desse Senhor Supremo, Jesus Cristo. O Espírito Santo é o selo que marca a vida daqueles que são propriedade de Cristo. O Senhor Jesus veio e nos comprou com seu sangue, pertencemos a Ele, e Ele nos selou com o Espírito Santo. Hoje eu não sei como é que funciona, porque faz tempo que eu não vou no correio, mas eu acho que funciona do mesmo jeito. Antigamente você punha a carta no correio, você batia, ele colocava um selo e você pagava aquilo, ele carimbava, porque o selo era a prova de que aquela carta foi paga, que aquela carta foi realmente designada a chegar num determinado destino. É o selo que comprova que a operação foi feita, onde está registrado a quem ela pertence e para quem ela vai. Nós fomos comprados e selados, estamos aqui trabalhando, os cristãos estão aí, levando as suas vidas, anunciando o Evangelho, cumprindo realmente essa gloriosa missão que é anunciar essas maravilhas do céu aqui na terra, mas é um povo comprado, é um povo que já foi endereçado para a glória, é um povo que tem o selo do Espírito Santo, tem um proprietário, tem um destino já traçado, que é a eternidade com o Senhor. E ninguém, nesse correio não tem extravio, porque o Senhor Jesus, Ele acompanha todo o processo. Nada passa despercebido do seu olhar. O Espírito Santo sustenta a esperança e a força dos cristãos por toda essa jornada que precisam percorrer nesse mundo até o dia do Senhor, até o grande dia do Senhor. Por isso, os cristãos vivem para a glória do Senhor, porque eles foram alcançados pelo poder do Espírito Santo, para viver essa vida gloriosa, essa vida que mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos reveses da vida, no coração permanece toda essa certeza. Quem nós somos, a quem nós pertencemos, o que nós temos que fazer como igreja gloriosa, anunciar o Evangelho, continuar a obra do Senhor, e para onde nós vamos? Nós fomos comprados e nós estamos endereçados para a eternidade, vida eterna com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nesses dias, diante dos embates, dos perigos, dos assombros, nós todos possamos entender que fomos chamados para a glória de Deus, vivemos para a glória de Deus, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos nos regozijar, viver na confiança de que mesmo com nossas limitações, nós somos alcançados pela graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Favor imerecido, nós não tínhamos como fazer nada para ser merecedores. Nós não somos merecedores, mas nós recebemos dele gratuitamente toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós somos abençoados, esse texto fala disso, em todos os sentidos. É um povo abençoado e vive para glorificar a Deus, porque entende que foi alcançado pela graça do Senhor. Ah, que bom, né? A gente poder viver com alegria no coração diante das adversidades, porque a gente sabe que nós somos alcançados pela graça
e a misericórdia do Senhor. E por fim, que a realidade do poder de Deus que nos alcançou na pessoa do Espírito Santo possa ser também o modo que nós levemos a nossa vida para glorificar a Deus, na força dele, no poder dele, para a glória dele. Amém? Deus abençoe. Nós vamos agora ter um momento de especial, que é a ceia, a celebração da ceia do Senhor. E eu quero que você aí já organiza, né? Você já deve ter organizado a sua ceia, as suas coisas, o pão, o suco, para a gente participar juntos. Eu vou agora aqui para poder fazer essa parte e você participe conosco. Essa hora importantíssima na vida da igreja, quando nós, em obediência à palavra do Senhor, nós cumprimos esse sacramento em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós agora já tivemos esse momento com a palavra de Deus, a palavra falada, lida e falada, agora nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor de maneira que a gente pode tocar, de maneira que a gente pode experimentar, né? A ceia do Senhor é a realidade da salvação, de maneira que nós podemos tocá-la. Não só tocar, mas também ser renovados por ela. A nossa fé, renovada a nossa esperança, renovada a nossa confiança, através desse momento que ceiamos em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, excepcionalmente nesses dias, a celebração da ceia do Senhor em nossa igreja tem sido de forma online. Embora distantes fisicamente uns dos outros, estamos unidos em Cristo, em um só corpo. As barreiras geográficas já não existem mais para aquele que está em Cristo Jesus. Portanto, Ele nos chama em fé a participarmos de sua ceia. E Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui está o pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Aqui está o suco, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele toma o pão e dá graças, e parte o pão e distribui para os seus discípulos e fala: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele pega o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Vamos também agradecer. Eu quero convidar a presbítera Márcia, por gentileza, esteja aqui com a gente. Então Jesus levanta o pão e dá graças. Assim vamos fazer. Amoroso Pai, em memória a Cristo, nosso Salvador e Senhor, te agradecemos por esse pão que simboliza o corpo de Cristo
que foi oferecido como sacrifício a ti na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Receba, Senhor, a nossa gratidão em nome de Jesus. Ele então parte o pão e distribui para os seus discípulos. Por semelhante modo, ele então pega o cálice e dá graças. Agradeçamos também. Pai Santo, em memória de nosso Salvador e Senhor Jesus, te rendemos graças por esse cálice. O cálice da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus. Foi derramado, ó Deus, ali naquela cruz para a remissão do seu povo. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Você distribui os elementos para as pessoas que estão aí com você. Nós vamos distribuir aqui. E aí vocês aguardem só para que a gente possa, um pouquinho, para a gente poder participar juntos. Todos nós recebemos, comamos e bebamos. Oremos. Senhor nosso Deus, em obediência, Pai, nós fazemos isso até que o Senhor volte. Nós estamos aqui diante da mesa da Santa Ceia, para revigorar os nossos dons, Senhor. A certeza de todas essas maravilhas que Paulo nos registrou na Tua Palavra, Senhor. A certeza de termos a graça do Senhor, o poder do Espírito, ó Pai. Sermos escolhidos especialmente para compor o Teu povo, raça eleita, Senhor. Muito obrigada por isso, Senhor, por esse privilégio de podermos sermos do Senhor, de estarmos na Tua presença, o privilégio de orar e de adorar, Senhor. Aceita, ó Pai, o nosso sacrifício vivo de adoração e louvor. E é assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vive
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? E com muita satisfação, com alegria no meu coração, eu quero prestar aqui, em nome da Igreja Presbiteriana Independente, uma homenagem aos nossos presbíteros, né? E nós, somos cheios de orgulho realmente pela dedicação, pelo companheirismo, pelo amor, o compromisso que nossos presbíteros têm com a igreja, com os irmãos, né? Compromisso de oração, compromisso realmente de ensino, compromisso de levar as coisas realmente adiante, de gerir todo o processo, né? Porque geralmente os presbíteros eles ficam mais nesses dias focados na parte administrativa, mas nós aqui temos visto o pastoreio de uma forma diferente.